tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar de alguns poemas do Romanceiro da Inconfidência. Eu gostaria de passar algum tempo compartilhando com vocês alguns textos que estão aqui na tela e também fazer uma análise rápida. Não estou te prometendo nada muito profundo não, nem daria tempo, né? Então hoje eu vou fazer a leitura desses textos. Se Deus me ajudar, farei 6 textos. Se Ele me ajudar só um pouco, eu farei 5. Mas eu pretendo fazer todos esses textos com vocês aí o mais rápido possível. Então, para não perder muito tempo, né, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer qual é o poema, vou falar da estrutura formal e já vou lendo e interpretando, porque não terei tempo de fazer essa retomada toda, tá bom? Geralmente eu gosto de ler o poema 2 vezes com todo mundo, mas dessa vez acho que será um pouco diferente. Então, a fala inicial é o primeiro poema, é aquele que abre o Romanceiro da Inconfidência. Na fala inicial nós temos a voz lírica. Já vimos que temos as falas, temos os cenários e alguns outros poemas avulsos, né? Misturados com os romances. Nos romances prevalece a voz de um narrador, que muitas vezes é interrompido pelo eu lírico, mas nas falas e nos cenários prevalece a voz desse eu lírico, certo? Então é ele que está falando aqui. Aqui nós temos um poema com estrofação irregular, estrofes mais longas, estrofes mais curtas, todas elas misturadas. O esquema de rimas também não existe, né, mas nós temos aqui o predomínio da redondilha maior, ou seja, o verso com 7 sílabas. Vamos lá? Primeira estrofe. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira, em que amores e ódios vão. Pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo arrepio da morte, a voz da condenação. Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro que transita sobre angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso e por muros e janelas o pasmo da multidão. Então, nessa primeira estrofe aqui, vemos um eu lírico que não consegue mais caminhar. Ele está perdido num labirinto que é formado de esquecimento e de cegueira. Esquecimento aponta para o tempo, cegueira aponta para a incapacidade de julgar as coisas, de analisar as coisas claramente, certo? E nesse labirinto estão também caminhando os amores e os ódios. Há 3 motivos que impedem o eu lírico de continuar sua caminhada nesse labirinto. Primeiro, que ele está sentindo os sinos baterem, ele ouve os sinos da igreja e começa a ter a noção das rezas. Segundo, ele está vendo uma masmorra escura, um carcereiro que tem as chaves ali, né? E terceiro, o eu lírico enxerga o cadafalso, ou seja, aquela plataforma onde acontece o enforcamento. Então, desde a primeira estrofe, nós já temos o anúncio do tema, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para esse monte de fonemas sibilantes, né? S, C cedilha, C, X com C, né? Esse dígrafo. Esse som que ocorre com insistência na primeira estrofe traz a noção da névoa, da coisa nebulosa, etérea. Já vimos que a Cecília Meirelles, quando esteve lá em Vila Rica, acompanhando eventos de uma Semana Santa, disse que o gênio, né, veio lhe mostrar as cenas e trouxe os fantasmas da Inconfidência. Então, para que ela seja transportada no tempo, para nos dar essa informação, ela carrega o texto com os fonemas sibilantes aí. Bom, vamos lá. Batem patas de cavalos, suam soldados imóveis. Na frente dos oratórios, que vale mais a oração? Vale a voz do brigadeiro sobre o povo e sobre a tropa, louvando Augusta Rainha, já louca e fora do trono, na sua proclamação. Esta rainha é a Rainha Maria I de Portugal. Foi ela que assinou as sentenças para os inconfidentes aqui, ok? A oração não vale mais nada, né? Não adiantava mais pedir clemência a Deus. A voz do brigadeiro, que era aquele que anunciava as sentenças, estava falando mais alto. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem ordena, julga e pune? Quem é culpado e inocente?
Na mesma cova do tempo cai o castigo e perdão. Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. Liras, espadas e cruzes, pura cinza agora são. Na mesma cova, as palavras, o secreto pensamento, as coroas e os machados, mentira e verdade estão. Muito legal que nesta estrofe nós vamos encontrar aqui uma porção de oposições que já vinham, na verdade, sendo pintadas ao longo do poema. Quando ela falar, por exemplo, em culpado e inocente, em castigo e perdão, coroas e machados, mentira e verdade. Todos esses elementos estão fundindo-se, né, nesse labirinto do esquecimento. Tanto que ele disse lá, está grifado em amarelo, na mesma cova do tempo. Né? O tempo, então, se encarregando de anular as diferenças e de colocar todos no mesmo balaio. O tempo passa e nós já não sabemos mais dizer se Tiradentes era um vilão ou um herói. Por exemplo, se eles eram culpados ou inocentes, né? Tanto a tinta da sentença como o sangue do enforcado, com o tempo se desgastam e acabam desaparecendo. As liras, as espadas e as cruzes, que estão em azul aqui, são metonímias para falar de poetas, de militares e de sacerdotes católicos, ok? São metonímias, então, mostrando outras pessoas que foram condenadas mesmo por conta da Inconfidência. Aqui, além, pelo mundo, ossos, nomes, letras, poeira, onde os rostos, onde as almas, nem os herdeiros recordam rastro nenhum pelo chão. Ó grandes muros sem eco, presídios de sal e treva, onde os homens padeceram sua vasta solidão. Não choraremos o que houve, nem os que chorar queremos. Contra rocas de ignorância, rebenta a nossa aflição. Eu grifei aqui em cima, aqui além pelo mundo, onde estão os rostos, onde estão as almas, porque ele falava lá em cima que estava num labirinto de cegueira. Então, a cova do tempo é o labirinto do esquecimento, né? E a cegueira impede o eu lírico de ver onde estão os rostos, onde estão as almas, né? Desapareceu todo mundo, não fica nem o rastro pelo chão. Onde estão as histórias, né? Onde está a herança, onde está a memória disso tudo? Já não se consegue mais enxergar. Choramos esse mistério. É isso que ele vai fazer aqui nessa obra. Então ele não vai mais chorar o fato, lamentar a inconfidência, se houve ou se não houve, né? Chorar as pessoas que morreram já não vale mais a pena. Nós vamos chorar o mistério, que ele vai chamar aqui esse esquema sobre-humano. A força, o jogo, o acidente da indizível conjunção que ordena vidas e mundos em polos inexoráveis de ruína e de exaltação. Ó silenciosas vertentes por onde se precipitam inexplicáveis torrentes por eterna escuridão. Este é um poema com muitas imagens simbolistas difíceis de interpretarmos. Como lá em cima vimos o labirinto de esquecimento e cegueira, a cova do tempo, né? E aqui nós temos um esquema sobre-humano, temos aqui a indizível conjunção, é uma união entre força, jogo, acidente, sorte, azar, né? Que ordena que alguns sejam exaltados e que outros sejam arruinados. De novo as oposições aqui, né? E ela vai chamar isso de silenciosas vertentes. São caminhos dos mistérios que guiam as vidas das pessoas, e nesta obra ela se propõe a falar sobre eles. Tudo bem? Rapidamente para o segundo texto de hoje, eu quero falar sobre o segundo cenário. Faltou fechar os parênteses lá, né? Esse 2 não existe na obra, na verdade. Eu coloquei o 2 ali porque há 4 cenários na obra e esse aqui é o segundo. Este é um texto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dísticos e todos os versos são decassílabos. Essa construção em dísticos era muito comum na época do arcadismo. É importante você ter a noção, né, de que o movimento da Inconfidência Mineira está ligado aos árcades, porque inclusive os poetas árcades pertenciam ao grupo dos Inconfidentes. Então, quando Cecília escolhe escrever com uma forma consagrada pelos árcades, ela está apenas fazendo uma homenagem e também aliando a proposta literária da época ao evento no tempo. Então vamos lá. Aqui temos o eu lírico de novo, que está lendo
o que acontece no começo da segunda parte. Eis a estrada, eis a ponte, eis a montanha sobre a qual se recorta a igreja branca. Eis o cavalo pela verde encosta, eis a soleira, o pátio e a mesma porta, e a direção do olhar, e o espaço antigo para a forma do gesto e do vestido, e o lugar de esperança, e a fonte, e a sombra, e a voz que já não fala e se prolonga. E eis a névoa que chega, envolve as ruas, move a ilusão de tempos e figuras. A névoa que se adensa e vai formando nublados reinos de saudade e pranto. Interessante que é um poema descritivo em que ele abusa, né, da expressão eis. É uma expressão que indica, que significa a apresentação de algum elemento. Nas 3 primeiras estrofes, você tem uma sequência de eis e os elementos são todos físicos, concretos. Eles estão aí em azul, né? E eles sinalizam aqui a aproximação de alguém, né? Então a estrada, e conforme a pessoa vai se aproximando da cidade, ela vai enxergando os elementos. A estrada, a ponte, a montanha, a igreja branca, e o cavalo vai chegando, né? A soleira da porta, o pátio, a porta, né? Aí ele entra nesse ambiente e vê lá o gesto, quer dizer, a pessoa, né? No caso aqui, a moça, uma mulher sentada ali, né? Então nós temos um movimento de aproximação muito interessante que é feito enquanto o eu lírico, quem está falando aqui é o eu lírico mesmo, vai chegando à Vila Rica. Este texto começa a segunda parte. A segunda parte trata dos fatos da Inconfidência. Ela vai mostrar a cidade de Vila Rica crescendo, enriquecendo-se, né? E a Inconfidência brotando ali dentro. Na primeira parte da obra, nós temos o começo da extração do ouro, dos diamantes, os sonhos, né, de enriquecimento e algumas histórias de cunho popular e lendárias, né, e alguns fatos bem conhecidos, como a Chica da Silva, por exemplo, o Comendador Valadares e outras pessoas ali que são do conhecimento popular. Mas a partir da segunda parte, ela inicia a narrativa dos fatos. Então ela mostra o cenário de Vila Rica naquela época da Inconfidência. Então esse eu lírico vai se aproximando do lugar e vai vendo, e esses ambientes aqui, esses elementos vão se aproximando dos seus olhos, ele vai mostrando para nós, até que ele entra no ambiente onde está a moça. E aqui então, essa talvez fosse a casa do Tomás Antônio Gonzaga, não sei, estou supondo apenas, tá? O lugar da esperança, a fonte, e agora ele começa a ver outros elementos que são etéreos, espiritualizados. Ele vê a sombra, que está com letra maiúscula mesmo, tá? Porque ela aqui não é a sombra por causa da luz, né? Mas é aquela aura de algo ruim que está para acontecer. Ele vê também a voz que já perdeu a capacidade de se comunicar, né? E a névoa que chega. E quando essa névoa chega, ela envolve as ruas e ela deixa tudo absolutamente nublado. Nós temos 2 explicações para isso. Você já viu isso talvez em cinema, em desenhos animados, ou até mesmo em revista em quadrinhos, quando eles querem mostrar que a pessoa está fora do tempo normal, eles colocam as bordas dos quadrinhos, né, como se fossem onduladas, né, representando nuvens. É a mesma coisa que acontece aqui. Então a nebulosidade pode indicar, primeiro, que o eu lírico está entrando realmente numa nova dimensão, ele está sendo convidado a descer para aquela nova dimensão, ou subir no caso, né? E ele vai ser transportado no tempo para aqueles fatos que ele começará a narrar a seguir, né? E pode significar também aquela ideia assim de que não há precisão do que será dito. Porque quando estamos num ambiente nebuloso, não temos clareza do que estamos enxergando, né? Então a névoa está chegando, ela começa a cobrir as pessoas, e lá na última estrofe diz que ela se adensa e vai formando nublados reinos de saudade e pranto, certo? Então agora o eu lírico começa a ser transportado no tempo, as imagens não são muito claras, e ele vai começar a contar essa história aqui. Esse é um cenário que prepara para a narrativa que vem em seguida. Você percebeu que a palavra eis aparece 6 vezes? 3 na primeira estrofe, 2 na segunda, 1 lá na penúltima estrofe, mas nós temos 6 estrofes também, né? Não é por acaso não, viu, meu querido? Muito bem, o nosso terceiro texto é a fala
a antiga Vila Rica. Então temos mais uma vez aqui o eu lírico, né, que agora vai conversar com a antiga cidade de Vila Rica. Eu trouxe esse poema, primeiro porque os versos são tetrassílabos, né? Nós temos aqui uma rima irregular de novo, mas por causa da imagem, eu acho muito bonita a imagem que está na primeira estrofe, eu vou ler com vocês. Como estes rostos dos chafarizes foram cobertos os vossos olhos de véus de limo, de musgo, de líquens, paralisados no frio tempo, fora das sombras que o sol regula. A imagem que ele tem aqui é a de uma fonte, talvez na praça principal, e nas cidades antigas você já deve ter visto, muitas vezes essas fontes, essas bicas d'água, né, tem geralmente um rosto humano, de animal, né, e lá da boca daquele animal sai então o fluxo de água, né, para que você então beba lá da bica ou encha uma garrafa, alguma coisa assim. Então, esses rostos dos chafarizes são os rostos da fonte. Ele está lá numa fonte em Vila Rica, né? E ele fala assim, olha, os vossos olhos são os olhos da cidade, porque ele está conversando com a cidade. Lembra? Fala a antiga Vila Rica, né? Então, os olhos da cidade estão como os olhos daquela imagem, talvez um rosto humano ali na bica, na fonte, né? No chafariz. O tempo vai passando e apesar do sol brilhar todo dia, né, naquela estrutura metálica, né, vão se grudando aí o limo, o musgo, os líquens, né, e eles vão se fortalecendo, vão fazendo ali sua morada, eles vão crescendo ali. E o que ele está dizendo é que com o passar do tempo, os próprios olhos da cidade de Vila Rica perderam a capacidade de ver a realidade, certo? Mas, ai, não fala a vossa língua como estas fontes, palavras d'água rápidas, claras, precipitadas, intermináveis. Então, na segunda estrofe, ele levanta uma diferença entre Vila Rica e aquele chafariz. Na primeira estrofe, ele percebeu a semelhança, tanto Vila Rica como o chafariz têm os seus olhos vendados pela ação dos elementos do tempo, né? Líquens e musgos que cresceram porque o tempo passou e ninguém cuidou daquilo. Mas tem uma grande diferença. A cidade de Vila Rica perdeu a capacidade de contar a sua história. Sua língua não fala mais como as fontes, porque a água continua jorrando pela boca da imagem que está lá nas fontes, né? E a água vem em profusão, vem continuamente, águas rápidas, claras, precipitadas e intermináveis. Já a cidade deixou de falar, né, daquele momento trágico que foi em Confidência. E aí vem a terceira estrofe. Ou fala, e apenas o nosso ouvido, na terra surda que os homens pisam, já nada entende do vosso longo, triste discurso. Amáveis sombras que aqui jogastes vosso destino, na obrigatória, total aposta que às vezes fazem secretas vidas por sobre-humanas fatalidades. E no final, então, o eu lírico termina com uma pergunta, né? Na segunda estrofe ele falou, mas a sua boca não fala mais nada. Ou será que está falando e nós é que perdemos a capacidade de ouvir o seu discurso? Porque muitas vezes, quando as notícias são ruins, ou quando as pessoas dizem aquilo que nós não queremos ouvir, nós temos a tendência de tapar os ouvidos, não queremos mais ouvir, não queremos saber, não nos fale mais disso. Estas amáveis sombras que estão aqui negritadas e cobertas são, na verdade, uma metáfora, né, para a antiga Vila Rica, tá bom? A Vila Rica que jogou ali, né, o destino dela nessa aposta obrigatória e total que às vezes as pessoas, as secretas vidas fazem. Nós vamos apostar no sonho da liberdade, nós vamos gastar todas as nossas fichas nesse projeto, mas que muitas vezes se transforma em fatalidades sobre-humanas. Então, Vila Rica contava essa história ou deixou de contar a história? Esta é uma boa pergunta. Vamos lá, gente, tem mais alguns poemas aqui. O romance 24 é talvez o mais importante, dos que eu trouxe aqui o mais longo, mas eu preciso ler com vocês. Se eu não fizer a leitura, eu vou me sentir culpado eternamente, tá bom? A estrofação é irregular de novo, né? As rimas não são regulares também, mas os versos são redondilhos maiores. Então vamos lá? Vamos estrofe por estrofe mesmo. Através de grossas portas sentem-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras.
olhos colados aos vidros, mulheres e homens à espreita, caras disformes de insônia, vigiando as ações alheias. Pelas gretas das janelas, pelas frestas das esteiras, agudas setas atiram a inveja e a maledicência. Palavras conjecturadas oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas na gosma das teias densas, rápidas, envenenadas, engenhosas, sorrateiras. Eu coloquei uma parte da estrofe em itálico, mas o texto original não está assim. Quem fala aqui é um narrador, tá bom? Eu coloquei em itálico porque nós temos dois ambientes distintos. O primeiro ambiente é o que está com a caixa normal. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas. Então, existe uma casa de portas grossas que está no meio da noite com as luzes acesas. E as pessoas que estão nas casas fronteiras, nas casas vizinhas, estão cochichando e bisbilhotando, tentando entender o que está acontecendo dentro daquela casa. Então, o que estiver em itálico aqui, acontece nas casas vizinhas. O que estiver com a caixa normal, acontece dentro da casa da Inconfidência mesmo, tá bom? Então, lá nas casas fronteiras, as pessoas ficam olhando pelas frestas das janelas e ficam cochichando entre si, né? O texto fala que elas são movidas por inveja, né? Inveja, maledicência, e aí elas ficam então como se fossem aranhas peludas tecendo as suas teias, que um dia serão as armadilhas para os inconfidentes, certo? Muito bem, mas lá dentro então, atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fardas e casacas junto com batinas pretas. E há finas mãos pensativas entre galões, sedas, rendas, e há grossas mãos vigorosas de unhas fortes, duras veias, e há mãos de púlpito e altares, de evangelhos, cruzes, bênçãos. Vamos parar um minutinho aqui. Eu coloquei em azul todas as metonímias que representam pessoas que estavam reunidas dentro daquela casa, elaborando a Inconfidência. Então, fardas e casacas aqui vão representar militares e nobres, batinas pretas são sacerdotes, né? As finas mãos pensativas aqui fazem uma oposição às grossas mãos vigorosas, então são pessoas intelectuais, que estavam sempre entre galões, sedas e rendas, os escritores, os artistas, e as mãos vigorosas, aquelas que trabalham mesmo, né, no campo, na agricultura, ou então na mineração, né? Há mãos de púlpito e de altares, são as mãos dos sacerdotes mesmo, evangelhos, cruzes e bênçãos. Então havia gente de várias castas sociais e de vários níveis intelectuais misturados ali. Uns são reinóis, uns mazombos, e pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio e refletem e argumentam, falam de minas e impostos, de lavras e de fazendas, de ministros e rainhas e das colônias inglesas. Então, que reinóis são os oriundos do reino, né? E os mazombos são brasileiros que viveram na Europa, ou que viveram parte de sua vida no exterior, provavelmente em Portugal. Reinóis seriam portugueses que estavam morando no Brasil, tá bom? De qualquer forma, havia então brasileiros que estiveram na Europa e que estavam por dentro dos fatos mundiais aqui, certo? E essas pessoas citavam Virgílio e Horácio, que eram clássicos. Aqui é uma dica para falar que eram escritores árcades, porque o arcadismo remontava sempre ao classicismo, né? E pensando nas obras desses escritores e de outros, eles então estavam falando sobre os problemas da atualidade ou da contemporaneidade deles, né? As minas, os impostos, as lavras, as fazendas, e eles estavam por dentro, inclusive, da política internacional, colônias inglesas, e obviamente aqui está fazendo uma alusão também à independência dos Estados Unidos, que havia acontecido pouco antes. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. E agora então, nós temos nessa estrofe que está grifada em amarelo, um modelo, né, do que é que eles estavam discutindo. Se a derrama for lançada, há levante com certeza. Você já ouviu falar, o Gabriel deve ter falado, né, em derrama, em levante, né? Eles estavam se preparando mesmo. Se houvesse a cobrança, o aumento do imposto, eles iam fazer uma revolução por aí. Corre-se por essas ruas, corta-se alguma cabeça, do cimo de alguma escada profere-se alguma arenga,
Que bandeira se desdobra? Com que figura ou legenda? Coisas de maçonaria, do paganismo ou da igreja? A Santíssima Trindade? Um gênio a quebrar algemas? Então eles estavam elaborando o movimento, né? Quais seriam as reações deles? Qual seria o símbolo deles? Uma bandeira, alguma coisa assim. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece em confidência. E diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa, e a bandeira já estava viva e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Bom, para aqui, né, rapidamente. Então, enquanto eles estavam lá tramando a Inconfidência, nós temos esse diálogo, né, que dizem que é real. Um padre perguntou para o poeta que seria o Alvarenga Peixoto. É aquele verso do Virgílio, vamos colocar. E aí o Alvarenga, por medo de ser reconhecido, se ele dissesse o verso, né, se o verso fosse para a bandeira, alguém saberia que ele tinha pronunciado, talvez por alguma obra que ele houvesse escrito recentemente. Ele falou: de jeito nenhum, eu prefiro que corte os dedos da minha mão. Mas alguém pronunciou liberdade, ainda que tardia. E aí eles começaram a dizer, né? Então ela não foi escrita, a bandeira não foi escrita, mas o lema já estava ali. Todos eles, né, eles adotaram como lema da Inconfidência aquilo que hoje está escrito na bandeira mineira. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas. E o travessão aqui mostra o outro ambiente. E há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam? Mostram livros proibidos? Leem notícias nas gazetas? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Aqui a ideia das potências estrangeiras seria, né, obviamente, aqui uma alusão de novo à Inglaterra, né? E ao que estava acontecendo no cenário político internacional, né? A Revolução Francesa aconteceu um pouco, mais ou menos nesse período também. As ideias iluministas estavam em vigor. Por isso que aqui o eu lírico interfere. Quem estava falando até agora era o narrador. Mas você está vendo agora, neste verso Antiguidade de Nimê, a entrada do eu lírico, fazendo um comentário. O eu lírico de Cecília Meirelles faz isso várias vezes e ele interfere na narrativa com versos entre parênteses, tá? No texto original, pelo que eu andei pesquisando, essas interferências estão inclusive em itálico, mas eu não tenho como te provar isso, né? O que a gente encontra no PDF por aí, infelizmente, vem tudo na vertical mesmo. Antiguidades de Nimê, de Vila Rica Suspensas, de Nime, né? Em Vila Rica Suspensas. Cavalo de Lafayette saltando vastas fronteiras. Ó vitórias, festas, flores nas lutas da independência. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então aqui a menção a Nime. Nime é uma cidade que é chamada de a Atenas da França, né? Ele tinha falado de Horácio, né? Tinha falado de Virgílio, tinha falado dos clássicos, né? E aqui então ele remonta ao clássico de novo, né? Que seria o caso de Nime, a Atena da França. E Lafayette também, escritor francês, foi o marechal francês que esteve envolvido nos eventos da libertação dos Estados Unidos, né? Da independência dos Estados Unidos. Além disso, na França estava acontecendo um movimento iluminista que pregava, né, o fim, né, do absolutismo e a república, a libertação em geral. Então aqui ele está fazendo essa conexão, né, com esses pensamentos todos. E só que lá fora, né, a vizinhança não dorme. Murmura, imagina e inventa. Não fica a bandeira escrita, mas fica escrita a sentença. As teias de aranha que estavam no começo, né? Eles já estavam bolando com o que eles iam fazer. E em algum momento alguém teria que denunciar o que estava acontecendo. Eu quero continuar mais um pouquinho com o romance 34 do Joaquim Silvério, que só tem 2 estrofes com redondilhas maiores. Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, que ele traiu Jesus Cristo, tu traz um simples alferes.
Recebeu 30 dinheiros e tu muitas coisas pedes. Pensão para toda a vida, perdão para quanto deves, comenda para o pescoço, honras, glórias, privilégios, e andas tão bem na cobrança que quase tudo recebes. Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, pois ele encontra remorso, coisa que não te acomete. Ele topa uma figueira, tu calmamente envelheces, orgulhoso e impenitente por teus sombrios mistérios. Pelos caminhos do mundo nenhum destino se perde, há os grandes sonhos dos homens e a surda força dos vermes. Então, neste poema, o Joaquim Silvério, que foi o traidor da Inconfidência, o principal delator, foi comparado a Judas Iscariotes, certo? Lembre-se, sempre de que a Cecília Meirelles faz essa conexão com a Semana Santa, não só pela proximidade das datas, mas porque ela esteve em Vila Rica numa Semana Santa também, Só que ao comparar Joaquim Silvério com Judas, ele reconhece que Joaquim Silvério é 4 vezes pior do que Judas. Eu estou falando em 4 vezes porque ele levanta quatro aspectos em que Joaquim Silvério se sobrepôs, O Judas traiu Jesus Cristo, que era uma pessoa importante, e o Joaquim Silvério trai um Zé Ninguém, um simples alferes. O Judas recebeu 30 dinheiros, o Joaquim Silvério recebeu uma porção de privilégios aí, até conta paga. O Judas sentiu remorso, que não é bem arrependimento, mas no contexto aqui do poema simboliza o arrependimento. Ele fala, eu não devia ter feito isso, ele devolve as moedas, O Joaquim Silvério não está nem aí para o que ele fez, O Judas encontra uma figueira e se enforca nela. O Joaquim Silvério vive bem até o final de sua vida em orgulhosa velhice, com os seus sombrios mistérios. Aqui nós temos os grandes sonhos dos homens, representando Jesus ou o Tiradentes, e a surda força dos vermes, referindo-se... Muito bom, gente, vocês estão vendo que não devia, Referindo-se aí a Judas Iscariotes e a Joaquim Silvério dos Reis também, ok? Então, nesse poema curto, o eu lírico desmonta, ou o narrador, se você quiser, ele desmonta aqui a figura de Joaquim Silvério, e o eu lírico no final faz esse comentário, chamando Joaquim Silvério e Judas também de vermes. E se Joaquim Silvério pode ser comparado a Judas, então por uma regra de proporção matemática, Tiradentes aqui está sendo comparado a Jesus Cristo. Pessoal, eu vou para o último poema de hoje. Eu sei que eu corri bastante, mas eu queria ler esse último aqui. É o poema 55, que já está na terceira ou na quarta parte, e fala de um preso chamado Tomás Antônio Gonzaga, que foi um dos poetas árcades, E ele diz assim, aliás, antes, esse texto, muito interessante, ele tem tercetos e sextetos. Eu já escrevi os tercetos em itálico porque numa pesquisa que eu fiz, eu soube que eles estão de fato escritos em itálico, E nos sextetos nós temos a caixa normal, tem uma pessoa falando. No terceto, os versos têm redondilhas maiores. Nos sextetos, as redondilhas são menores. E nos sextetos nós temos um esquema de rimas, que é igual em todos eles. Magistrado, austero, aparece, pondero, mente, quero. Passado, vero, padece, desespero, presente, quero. Então, o sistema AB, CB, DB, que era um sistema muito usado pelos árcades, Então, a Cecília Meirelles escreveu os sextetos imitando o sistema dos árcades, alguns esquemas dos árcades, porque ela vai falar do principal dos poetas árcades, ok? Vamos lá? Quem sabe o que pensa o preso que todas as leis conhece e continua indefeso? É o eu lírico que está perguntando, imaginando o que se passa na cabeça do Tomás Antônio Gonzaga. E agora é o Tomás Antônio Gonzaga que responde. Aquele magistrado que digno for e austero, agora te aparece criminoso. E pondero, tudo no mundo mente, daqui nem ouro quero. Quando ele fala que tudo no mundo mente, o que ele quer dizer é que as coisas acabam, deixam de existir, perdem a sua firmeza. Um dia ele foi magistrado, ele foi um advogado importante. Agora ele aparece como criminoso, E aí então ele faz essa reflexão, as coisas passam mesmo, Como a sorte muda. O Tomás Antônio Gonzaga escreveu as Liras, Marília de Dirceu, 2 partes delas foram escritas no Brasil. Uma antes de ele ser preso e outra já na prisão. E é incrível como ele muda mesmo o tom de voz de uma para outra. O magistrado digno da primeira fase das Liras
né, se transforma no triste prisioneiro da segunda fase. É isso que você está vendo aqui. Pode ser que assim falasse, pode ser que corressem lágrimas por sua face. Então o eu lírico aqui está pensando, né, nesse sexteto anterior. Pode ser que o Tomás estivesse falando sobre essas coisas. E aí então o Gonzaga retoma a palavra. No remoto passado fica o semblante vero do que hoje aqui padece. Mas não me desespero, que a vida é bem ou sem presente. Daqui nem ouro quero. Então ele fala que a verdadeira expressão dele, né, ficou lá no passado. O verdadeiro Tomás, aquele alegre que estava noivo, etc., né, que tinha sonhos de casamento e tudo mais, aquele deixou de existir, né? Mas ele não se desespera. A vida é daqui para frente. A gente segue cada dia, né? E aí foi isso que aconteceu, né? Porque ele foi exilado. Obviamente o seu casamento com a Maria Joaquina não se consumou aqui, mas ele conheceu a Juliana Mascarenhas lá em Moçambique, Angola, e por lá ficou, casou e se fez na vida. O eu lírico retoma a voz aqui, desculpa, o narrador. Mas eram falas perdidas, que havia léguas e léguas da sua vida e outras vidas. Então ele reconhece isso, né? Léguas e léguas, porque estaria do outro lado, na África, né? Seguindo sua vida aí. E agora então o Gonzaga termina, né? Inocente, culpado, enganoso, sincero, por muito que o confesse, o amor não recupero. No entanto, ó sul da gente, daqui nem ouro quero. Então, o que ele está dizendo é assim, olha, se eu me confessasse culpado, se eu alegasse e provasse a minha inocência, não ia adiantar nada, não ia adiantar absolutamente nada. Por mais que ele confessasse qualquer coisa, o amor, referindo-se aqui a Marília, né? O amor já não seria mais recuperado. E aí então ele fala, daqui pessoal, eu não quero nem ouro. Ele vai embora para outro país, né? Tocar a vida dele novamente. Então pessoal, eu trouxe aqui 6 poemas rapidamente, né? E espero que tenham servido para alguma coisa. Tomara que caiam bem esses na FUVEST, por aí, né? Mas de qualquer forma, o que eu espero mais mesmo é que dê tudo certo para vocês. E os outros poemas estão ali. Basta você procurar no Moodle, você vai encontrar ali na pasta. Estão todos, meu Deus, analisados, né? Não coloridos. Esses aqui eu fiz diferente, mas lá você encontra a análise explicadinha. Tudo bem? Gente, que Deus abençoe vocês. Grande abraço, muitas saudades e até a próxima aí. Até mais.